Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprender um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, nessa oportunidade nós vamos falar de algo bem simples, mas é algo que eu vejo as pessoas comentando por aí, sobre Salomão. Salomão foi salvo? Irmãos, é bem simples a gente responder essa pergunta, ok? E sem rodeios, eu já posso dizer que sim, Salomão foi salvo e a Bíblia mostra claramente isso. O problema é que a maioria das pessoas, elas ignoram o Taná, ignoram o Antigo Testamento. E muitas respostas de perguntas que a gente tem hoje, elas estão no Taná, estão na Torá, estão na lei. A lei não foi abolida como é ensinado. Então, a partir do momento que a gente aprende que a lei foi abolida, a gente acaba ignorando, né, os profetas, tanto os profetas maiores como os profetas menores, e a gente fica, né, às vezes perdendo tempo com algo que a Bíblia diz claramente. Antes de mostrar, e a gente vai ler onde está escrito, muita gente diz que Salomão foi salvo por conta do versículo de Eclesiastes 7:26. Ainda não é o que eu quero ler, mas vamos ler aqui. 7:26 diz assim: Eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços. O livro de Eclesiastes, provavelmente, né, ele foi escrito quando Salomão ele já estava velho, ok? Então dá a entender que Salomão ele se arrepende, ele aprende a lição. Primeiro ele escreveu Cantares, depois Provérbios, depois por fim Eclesiastes e depois ele morre. Então a gente vê arrependimento, a gente vê que Salomão ele aprendeu a lição. Há linhas de pensamento que diz que Salomão ele se envolveu até com bruxas, né? Mulheres que ensinaram magia ali para ele. Mas o livro de Eclesiastes, né, seria uma prova de que Salomão realmente foi salvo porque ele se arrependeu. Mas a gente precisa ler isso, ver algo mais concreto. Essa explicação ela fica com muita ponta solta. E a gente vai ver agora em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. 2 Samuel, capítulo 7, verso 12, irmãos. Até o versículo 16, a gente vê claramente o Eterno falando com Davi o que ia fazer com Salomão. E aqui a gente vê claramente, né, que Salomão ele foi salvo. Olha só o que diz aqui. O Eterno falando com Davi: Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Obviamente, claramente, aqui está falando de Salomão. Vamos continuar. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas, versículo 15, irmãos, é a chave aqui para a gente entender. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Interessante, né, irmãos? O Eterno, ele falou para Davi o que ia acontecer. Ele falou que Salomão ia construir o reino. Ele falou que se ele viesse a cair, né, transgrediu, ele ia ser castigado.
mas a benignidade não se apartaria. A gente vê isso quando a gente lê ali Eclesiastes, né? A gente vê arrependimento em Salomão, e quando o Eterno fala que a benignidade dele não se apartaria, a gente vê claramente que o Eterno ele já tinha um plano de salvação para Salomão. E o Eterno ele já tinha feito isso em outra oportunidade, de falar o que ia acontecer antecipadamente. Ele fez isso com Abraão. Quando a gente lê aqui Gênesis 15, verso 13, diz assim, olha o que o Eterno fala para Abraão. O Eterno ele dá até detalhes do que ia acontecer com o povo no Egito. Olha só. Então disse a Abraão, sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Foi exatamente o que aconteceu com o povo judeu no Egito, né? O Eterno ele avisou de antemão para Abraão, como avisou de antemão para Davi o que ia acontecer depois que ele dormisse, né, depois que ele morresse, no reino do seu filho. Então, tá explicado aqui, tá claro, é só ler a Bíblia, irmãos. É só ler o Taná. Salomão foi salvo sim.